Amigos da Ideia do Jogo, mesmo estreando novo treinador, o Vitória não conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro. E digo com sinceridade, pois conheço bem Galo, desde menino, né? Eu trouxe muito jovem para jogar no Vitória, se não me engano em 91. E ele se lesionou no tornozelo, conhecia a sua família na época, seus pais, então eu conheço bem. E ele foi meu treinador também. E sei que é sério e deve ter evoluído ao longo desses anos na prática do jogo, do treinamento, mas eu não acompanhei. Esperei ver no jogo ontem alguma coisa diferente. Andei lendo sobre suas ideias, seus métodos, sua atualização no futebol europeu, das questões táticas, mas ontem esse time do Vitória está tão desajustado, tem tantas carências que não seria 2 treinamentos ou 3 treinamentos que iria fazer o time mudar a sua atitude dentro de campo. Acho até que com os jogadores já sob contrato, há de se fazer um tratamento de choque muito mais forte na busca de que esses atletas possam ter uma disposição maior em campo. Eu vi jogadores ontem como Chiesa absolutamente passivos em campo, sabe? E eu não o culpo, não. Às vezes os jogadores têm reações diferentes à própria queda da equipe, né? Nem todos têm a garra para reagir, precisa dar uma sacudida nele. E me parece que Chiesa é um jogador desse tipo. Enfim, sobre o jogo, fomos completamente dominados no primeiro tempo. Uma coisa que chamou atenção, porque o São Paulo estava com um time cheio de problemas técnicos e sem uma articulação pelo meio, porque jogou no 3-4-3, onde jogou com um volante fixo e um meia, que jogou de segundo volante, que era o Cícero. E os 2 laterais fazendo o meio de campo no 3-4-3. E os 3 atacantes, Chiesa, Neilton e David. As jogadas não chegavam, porque o São Paulo marca muito em cima. Isso desde a chegada de Rogério, é um time agressivo, ofensivo, mas não tinha articulação, sabe, para fazer as jogadas. E por isso o jogo ficou sem alteração do placar, mas o Vitória completamente perdido em campo, sem coordenar nenhuma jogada, certo? O meio de campo com os mesmos problemas que eu venho falando desde janeiro. Os 2 volantes têm pouca agilidade, pouca intensidade, né? O jogo do Vitória está muito lento e muito sem agressividade, embora a gente tenha 3 atacantes na frente rápidos, né? Mas eles ontem praticamente não pegaram na bola, né? O Neilton saiu, olhou para o treinador com a cara de surpresa, porque ele está achando que ele é o grande o grande jogador do elenco, e não entendeu a saída. Viu o treinador dando alguma explicação a ele, eu não dava explicação nenhuma. O treinador deve dar explicação nem quando bota, nem quando tira. Senão ele fica com 2 pesos e 2 medidas, né? E acaba perdendo o comando do grupo. Mas o Galo, talvez sabendo a história da vida de Neilton e tal, tirou, porque realmente ele não pegou na bola, né? Ele não conseguiu jogar. O Vitória aceitou a diminuição do espaço feito pelo São Paulo, embora o São Paulo, veja que o São Paulo estava estreando Mike Soel ontem, chegou anteontem, né? Praticamente no elenco, quer dizer, aquela moda antiga do cara chega, dá a camisa, vai jogar, como se fosse uma pelada. E assim fez Rogério Ceni por absoluta falta de opções. A gente olhou o banco de reserva dele, ele não tinha opção praticamente nenhuma do meio para frente, né? Então,
Mas o time lutou muito, né? O Vitória se defendeu no primeiro tempo, só se defendeu. A saída de bola com esses dois zagueiros é um desastre, né? A recomposição dos volantes também é um desastre. Ou seja, o Vitória precisa de um grande tratamento de choque, né? Precisa, porque a situação é perigosa. Basta dizer que em 90 minutos nós tivemos uma chance real de gol, certo? Uma jogada aguda, provocada pelo Paulinho, que já tinha entrado, estamos falando já no meio do segundo tempo, e o zagueiro Militão, que é um jovem talento da base do São Paulo, que praticamente não tinha jogado ainda esse ano, poucas partidas. Veja como o São Paulo estava desfalcado. Ele salvou a bola dentro do gol. Mas será que o Vitória merecia? Jogou para isso? Então, a coisa que menos me preocupou nesse momento, porque tem crédito de sobra pela luta, pela atitude, pelo profissionalismo, a falha de William Farias pode acontecer. Mas o Vitória não tem capacidade de reação nenhuma. O Patrick ontem fez talvez sua pior partida, completamente desorientado em campo, certo? Não sei se recebeu alguma orientação tática diferente do treinador. Eu não consegui ver nada. Eu achei o time da gente tão bizonho, tão recuado, tão sem atitude, tão sem agressividade. O David, de novo, tentou algumas jogadas, mas quando ele assiste o jogo, né? Aí eu ficava olhando na televisão, o nosso time atacando aqui pelo lado esquerdo, e ele lá pelo lado direito, lá na intermediária, sem aparecer na área para esperar uma sobra nem nada, ou seja... Senhores, a coisa está feia, né? Eu só lamento que eu tenha sido um arauto do apocalipse, né? Porque desde janeiro o que eu venho falando da minha preocupação, desde quando o Vitória começou a contratar, né? E poucas vezes vi um plantel tão mal montado na minha vida. Mas temos que reagir, certo? Temos que reagir e temos que reagir, não tem outro caminho. E o torcedor tem que ir para o estádio domingo, certo? Se tiver que vaiar, deixa para terminar o jogo. Mas durante o jogo tem que apoiar, porque estar na primeira divisão para nós, hoje, é o primeiro grande objetivo. Não podemos pensar em nenhum tipo de classificação, nenhum tipo de meta, se a gente não sair lá de trás da tabela. Nossa posição é vergonhosa, certo? Acho que nós nunca iniciamos um campeonato brasileiro nessa posição. Nunca, né? Às vezes a gente cai no segundo tempo, no segundo turno do campeonato, na segunda metade, mas iniciar o campeonato dessa forma, o Vitória nunca iniciou. Portanto, nós não temos gordura e mesmo que ganhe domingo, eu acho que a gente não sai das últimas colocações. Então veja que já estamos queimando rodadas, né? E algo precisa ser feito. Me angustia muito, sabe? Aliás, essa gestão vem me angustiando há muito tempo, né? Eu que vivi o Vitória da década de 90, que foi a década de ouro da história do clube, mas foi a década que a gente não tinha dinheiro para nada. E tivemos que, a contragosto, vender todo ano 1, 2 jogadores para poder estruturar o clube, construir o clube, ou reconstruir o clube, se é que ele foi construído alguma vez na vida, certo? E, ao mesmo tempo, manter a estrutura de um time de Série A. Que o Vitória tinha déficit assim. Eu estou me lembrando de quando começamos a fazer orçamento no Vitória, quando terminava o orçamento, Sérgio me dizia assim, tem um buraco aqui de 4 milhões. Olha, gente, eu estou falando de 20 e tantos anos atrás. Tinha um buraco de 4 milhões. Como vai fazer? Vamos reduzir custo? Eu dizia, para onde? Se a gente reduzir custo, a gente cai. Certo? Nós temos que manter esse buraco. No final do ano eu tenho que vender um jogador e cobrir esse buraco e rodar a bicicleta. E assim o Vitória foi durante a década de 90 toda e demos muita sorte com as incursões que fizemos na área de parcerias empresariais e mesmo sem o dinheiro da televisão, que ele só chegou em 2000,
o Vitória fez as melhores campanhas da sua vida em 93, 97, 99 principalmente. Mas eu me lembro a angústia que vivíamos de acordar de manhã, às vezes, e não ter dinheiro para pagar uma conta de luz, e ligar para um amigo para tomar emprestado um dinheiro para pagar a luz do clube, né? Então, eu gosto de fazer essas lembranças, porque ao mesmo tempo me lembro com dor quando vejo esse dinheiro que estava na conta do clube, certo? De uma negociação com a televisão Globo, com a TV Globo, que patrocina nosso direito de televisão, bem conduzida por Manuel Matos, certo? E eu vejo como se gastou esse dinheiro no início do ano, sabe? Como se gastou esse dinheiro. E eu me lembro que eu nunca vi, levei 17 anos no Vitória, eu nunca tive dinheiro em caixa na minha vida, porque quando eu vendi o jogador, eu já tinha um passivo tão grande que eu não conseguia com a venda nem pagar o passivo, certo? Era uma areia movediça, que a gente andava, mas não tentava andar, mas não saía do lugar. Mas em campo, nós obtivemos bons resultados e isso foi definitivo para o crescimento do clube. E até quando caímos, o Vitória já estava pronto, estruturado, capitalizado. E a gente ouve com tristeza, sabe, essas leviandades, sabe, de que que o Vitória teve seu patrimônio dilapidado, coisas ridículas, sabe, que nada tem a ver com a realidade, mentiras, certo? Porque esses meus inimigos gratuitos não querem que a gente passe nem perto da Toca do Leão, porque sabe que os negócios, os interesses vão acabar, porque o Vitória, se um dia acontecer isso, vai ter um governo sério, ético, como sempre foi no nosso período. E em outros períodos também, não vou dizer que nós somos o paladino da moral, certo? Muita gente tentou sempre fazer o melhor no Vitória, certo? Nesse caso, dessa gestão, eu sinceramente, eu vi apenas imaginar se fazer um governo, certo? Sem se preocupar com os detalhes da operação do futebol, sabe? Um governo negligente e irresponsável. Um abraço para todos.